Colossenses, capítulo 1, versículos 9 até o versículo 12. Vamos nos colocar de pé, na medida em que nós encontrarmos esse texto, para lermos a palavra de Deus na noite de hoje. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 até o versículo 12. Todos abriram? Diz-nos o seguinte, meus irmãos e amigos, a palavra do nosso Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até o versículo 12, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra aos nossos corações ou em nossos corações. Amém. Meus irmãos e amigos, um dos grandes privilégios, uma das maiores bênçãos que nós crentes temos através da obra de Cristo na cruz do Calvário é o exercício, ou por não dizer, é o benefício e o recurso da oração. Eu vou repetir, um dos grandes privilégios, uma das maiores bênçãos que nós crentes temos a partir da obra de Cristo, a partir da obra do Calvário, é o exercício, é o privilégio da oração. Talvez nós não pensemos, mas ao entregar a sua vida na cruz, através da abertura do véu, que como diz o texto de Mateus, foi rasgado de alto a baixo, Cristo, ele nos fez reinos, Cristo, ele nos fez sacerdotes, para que, através das nossas orações, sejam súplicas, sejam petições, nós possamos nos colocar na presença de Deus, agradecendo, engrandecendo o seu nome, pedindo, clamando pela sua graça, pela sua misericórdia. Então, quando nós consideramos a obra de Cristo, a sua obra sacrificial, e aprendemos que através desse sacrifício, não só fomos salvos, mas nos foi dado o privilégio de nos colocar diante de Deus, de irmos à presença de Deus através da oração, nós vamos perceber que o exercício da oração é um dos grandes privilégios, é uma das grandes bênçãos que nós temos a partir da obra de Cristo, da obra que ele realizou lá na cruz do Calvário. E seguindo essa linha de pensamento, nós podemos entender que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que soube aproveitar e que soube aproveitar bem o recurso da oração. Na verdade, não só Paulo, mas quando nós lemos as Escrituras Sagradas, quando nós estudamos um pouco da história da igreja, nós percebemos muitos gigantes espirituais que Deus levantou e que utilizou de maneira bem-sucedida esse recurso da oração. Mas eu queria chamar, especificamente falando, a atenção para a vida e para o exemplo de Paulo. Pois, meus irmãos, meus amigos, se há uma característica que nós podemos enxergar neste apóstolo, melhor dizendo, era o seu hábito contínuo de orar. Era o seu hábito contínuo de estar na presença de Deus. Paulo, ele agradecia a Deus por si mesmo, como também agradecia a Deus pela vida dos outros. Paulo, ele conclamava os cristãos a se colocarem em oração e a pedirem e a clamarem a Deus em favor do seu trabalho, em favor do seu ministério.
Paulo, ele mantinha o costume de interceder pelas igrejas, independente do conforto da sua situação ou não. Paulo, ele intercedia até mesmo por aquelas pessoas, até mesmo por aqueles irmãos que não conhecia pessoalmente. E este é o caso dos irmãos da igreja de Colossos. Essa igreja, a igreja dos Colossenses, era uma igreja que não tinha sido diretamente fundada pelo apóstolo Paulo. Foi uma igreja que foi fundada como resultado do seu ministério, como resultado do seu trabalho junto aos cristãos da igreja de Éfeso, haja vista a proximidade dessas duas cidades. Mas, mesmo sem conhecer aqueles irmãos, mas mesmo sem participar diretamente falando da criação desse trabalho, Paulo, ele mostra um grande interesse em relação àqueles irmãos, os irmãos da igreja de Colossos. Assim, meus irmãos e amigos, ao tomar conhecimento do agir de Deus no meio daqueles irmãos, não obstante o apóstolo Paulo estar preso, não obstante o apóstolo Paulo estar encarcerado, como de fato estava ao escrever aqui esta carta, o que é que ele faz? Ele ora a Deus, ele se coloca na presença de Deus e agradece ao Senhor por tudo aquilo que Deus havia feito, por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida daqueles irmãos que compunham a igreja lá de Colossos. E essa ação de graças, vamos assim dizer, nós podemos enxergá-la, nós podemos vê-la, nós podemos constatá-la quando nós lemos entre os versículos 3 até o versículo 8 desse capítulo 1 da carta de Colossenses, que é o trecho que antecede a passagem que nós iremos considerar nesta noite de hoje. Contudo, nós vemos o apóstolo Paulo não só rendendo graças a Deus, contudo, nós vemos o apóstolo Paulo não só agradecendo a Deus por todos os benefícios espirituais que o Senhor havia dado, que o Senhor havia derramado sobre aqueles irmãos, fazendo com que eles tivessem fé, fazendo com que eles tivessem esperança, fazendo com que eles tivessem amor, como fruto da pregação da palavra. Paulo, ele vai além e intercede em favor daqueles irmãos. E onde é que nós encontramos essa intercessão? Onde é que nós encontramos esse clamor de Paulo em favor daqueles irmãos? Nesse texto que nós lemos, Colossenses, capítulo 1, versículos 9 até o versículo 12. Então, são as duas partes iniciais dessa carta. A apresentação do apóstolo, os primeiros versículos, a ação de graças por aquilo que Deus havia feito aos irmãos da igreja em Colossos, mas também a intercessão, ao pedido, ao clamor que Paulo faz em favor daquelas igrejas, que Paulo faz em favor daqueles irmãos. O que nós temos, meus irmãos, o que nós temos, meus amigos, nesse trecho aqui do versículo 9 até o versículo 12, é uma petição que Paulo faz em favor dos colossenses, com o objetivo daqueles irmãos se encherem da palavra de Deus e assim viverem do seu agrado. Mas não só isso, como resultado desse conhecimento, apresentar os resultados reais, apresentar os resultados visíveis desse conhecimento em suas vidas, quer individual, quer como igreja. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, nesta oportunidade, com a graça de Deus, nós iremos fazer algumas considerações, nós iremos fazer alguns destaques dessa intercessão que Paulo faz em favor daqueles irmãos, para que isso sirva de estímulo para cada um de nós, no sentido de nós orarmos por nós mesmos, no sentido de nós orarmos pelos nossos irmãos, no sentido de nós orarmos pela nossa igreja, não só a igreja local, mas também as demais igrejas cristãs, a fim de que a obra de Deus ela possa cada vez mais ser vista, ela possa ser cada vez mais constatada na vida do povo de Deus, na vida da sua igreja, aqui na terra, para que Deus receba a glória, para que Deus receba a adoração. Então, o título da nossa meditação, o título da nossa pregação na noite de hoje é o seguinte: orando por uma vida que satisfaz a Deus. Orando por uma vida que satisfaz a Deus. Dessa forma, em primeiro lugar, convém que nós destaquemos a disposição.
convém que nós destaquemos o interesse do apóstolo Paulo em relação à oração. E eu lhes convido a acompanhar a leitura da primeira frase desse texto, ou seja, a parte inicial do versículo 9. Então, primeiro ponto, a disposição do apóstolo para a oração. Veja o que nos diz aqui a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, a parte inicial desse verso. Diz-nos o seguinte a palavra de Deus: por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, no caso Epáfras, não cessamos de orar por vós. O que nós temos aqui, meus irmãos, o que nós temos aqui, meus amigos, nessa primeira frase, é um padrão espetacular. É um padrão espetacular quanto à vida da oração que Paulo define através do seu exemplo, que Paulo define através da sua vida, que Paulo define através da sua postura. Ele não só, conforme nós acabamos de falar, agradecia por aquilo que Deus havia feito no meio do seu povo, conforme a gente encontra entre os versos 3 até o verso número 8. Mas também, conforme nós temos aqui, ele pedia por mais operação, por mais trabalhar, por mais agir de Deus no meio do seu povo. É justamente por causa disso que o início do versículo 9, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos. Ou seja, depois de Paulo ter escutado a operação de Deus pela palavra, gerando fé em Cristo, gerando amor mútuo, gerando esperança eterna naquelas pessoas que faziam parte da igreja em Colossos, conforme a gente relatou entre os versos 3 e 8, Paulo, ele orava ainda mais. Paulo, ele pedia ainda mais. Paulo, ele clamava ainda mais para que Deus pudesse agir, para que Deus pudesse operar, para que Deus pudesse trabalhar na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Dessa forma, meus irmãos, meus amigos, nós percebemos que através dessas palavras, nós vemos o interesse de Paulo pela oração em favor do progresso espiritual dos irmãos. E esse interesse, esse cuidado, essa atenção que Paulo tinha em relação aos demais irmãos em Cristo, para que eles progredissem, para que eles se desenvolvessem, para que eles crescessem espiritualmente, não era uma coisa esporádica, não era uma coisa momentânea, mas era algo contínuo, era algo constante. É por isso que no trecho que nós lemos, no início do versículo 9, o apóstolo Paulo diz: não cessamos. Diz aqui, não cessamos de orar por vós. Ou seja, como resultado das informações que havia recebido, houve da parte de Paulo, houve da parte dos companheiros de Paulo, uma maior regularidade na oração em favor daqueles irmãos. Uma maior regularidade na intercessão em favor daqueles irmãos. Ao ouvirem aquilo que Deus havia feito por aquelas pessoas, ao testemunharem a ação da graça na vida daqueles irmãos, Paulo e os seus companheiros se sentiram ainda mais entusiasmados, ainda mais encorajados para pedir a Deus, para clamar a Deus, para orar a Deus em favor daquela igreja, em favor daqueles irmãos. E isto, meus irmãos, minhas irmãs, nos ensina um princípio salutar. Isto nos ensina necessário para as nossas vidas. Ou seja, que em termos espirituais, nós sempre devemos ser descontentes. Em termos espirituais, nós sempre devemos ser descontentes e buscarmos cada vez mais a Deus para que Ele possa continuar agindo, para que Ele possa continuar trabalhando, para que Ele possa continuar operando em nossas vidas. Então, quando nós tratarmos de vida cristã, quando nós tratarmos de vida espiritual, de vida com Deus, nunca deve concluir. A gente nunca deve pensar
que já chegamos a um nível, que já chegamos a uma condição, que já chegamos a um patamar, que nós não precisamos crescer mais, não precisamos avançar mais, que nós não precisamos nos desenvolver mais, porque se assim o fosse, o apóstolo Paulo não tinha tido nenhum interesse. O apóstolo Paulo não tinha tido nenhuma responsabilidade de estar intercedendo, de estar orando continuamente em favor daqueles irmãos. Ele viu o que Deus havia feito? Sim. Ele percebia, mas o que ele fazia? Ficava na população? Não. Ele se colocava diante de Deus, ele clamava a Deus, ele pedia ao Senhor para que a obra de Deus cada vez mais pudesse ser operada, pudesse ser desenvolvida, pudesse crescer na vida daqueles irmãos. E é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que nós devemos ter. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar, não só quando nós participamos da Santa Ceia, mas que nós devemos examinar continuamente as nossas vidas, para podermos avaliar qual o nível que nós estamos, qual o estágio espiritual que nós estamos. Se Deus fosse fazer uma avaliação espiritual em relação à nossa vida, ao nosso conhecimento, à nossa comunhão com Ele, ao nosso testemunho, ao nosso serviço, qual era a nota que nós receberíamos do Senhor? Qual era a avaliação que Deus daria da nossa vida? 9, 8, 10... E nós devemos fazer isso constantemente. E mesmo que nós nos encontremos em uma condição satisfatória, que nós nos encontremos em progresso espiritual, no princípio que é aqui definido pelo apóstolo, qual postura? Qual deve ser o nosso comportamento? Continuar orando, continuar pedindo, continuar clamando, continuar intercedendo a Deus. Então, em primeiro lugar, a gente vê a disposição do apóstolo Paulo. Para quê? Orar e orar. Para quê? Para aproveitar esse recurso, para aproveitar esse benefício espiritual que a obra de Cristo proporciona a todos quantos foram salvos, quantos foram redimidos pelo Senhor. E este meus irmãos, este é o grande de podermos nos colocar na presença de Deus, de podermos, mediante Cristo, diante dele, para orar, para experimentar da sua presença, para colocar a nossa vida perante o Senhor. Então, em primeiro lugar, nós temos a disposição do apóstolo Paulo. Mas não só isso. Quando nós lemos o restante do texto, nós somos conduzidos a um segundo ponto. Nós somos conduzidos a uma segunda verdade. Ou seja, a petição em si do apóstolo Paulo. O que é que ele tanto pedia a Deus? Por que é que ele não cessava de clamar em favor daqueles irmãos? Qual era o conteúdo do pedido que ele fazia ao Senhor em favores? É o que nós encontramos no restante do versículo 9. Colossenses, capítulo 1, restante do versículo 9. Acompanhe conosco a leitura desse trecho. Diz o seguinte a palavra: e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós encontramos o motivo do pedido em favor dos colossenses que Paulo fazia. E qual era esse motivo? O que é que Paulo pedia a Deus em favor daqueles irmãos? Pelo transbordamento do pleno conhecimento da vontade de Deus. Pelo transbordamento do pleno conhecimento da vontade de Deus. Observem aqui, meus irmãos, observem aqui, meus amigos, que o alvo do apóstolo Paulo não era um alvo muito pouco, não. Não era um alvo muito baixo, não. Ele pede pelo transbordamento do pleno conhecimento da vontade de Deus. E o que é que isso significa? O que é que isso indica? Essa expressão, semeamento, transbordei de pleno conhecimento espiritual, significa ser preenchido. Significa ser preenchido completamente pela vontade de Deus. Por uma tradução mais direta,
Era como que o Paulo estivesse dizendo: e de pedir que vocês se encham da vontade de Deus para as suas vidas. É um preenchimento que leva as pessoas. É um preenchimento que leva a controlar os seus atos, suas palavras, seus pensamentos. Não é meramente um conhecimento teórico acerca de Deus e da sua vontade, mas é um conhecimento penetrante de Deus, da revelação maravilhosa e salvadora em Jesus Cristo. É um conhecimento que transforma renova as nossas vidas. E era justamente este o motivo pelo qual Paulo ele orava a Deus, para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade do Senhor, para que eles mudassem sentimentos, mudassem pensamentos, a vontade de Deus para as suas vidas. Essa expressão, meus irmãos e amigos, pleno conhecimento da vontade de Deus, como esse conhecimento profundo que muda, que transforma a vida da pessoa, fica muito mais claro. As palavras que o apóstolo Paulo as usa no ele toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria nada mais é do que a aplicação daquilo que a gente conhece que a gente conhece do seu propósito para as nossas vidas. E entendimento espiritual, compreensão de Deus, da vontade de Deus revelada na sua palavra, que afeta a nossa vida, quer seja na nossa relação familiar, quer seja na nossa relação eclesiástica, quer seja na nossa relação em nossos trabalhos. Então, esse pleno conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria, em entendimento espiritual, envolve toda a nossa vida, no sentido de nós conhecermos, no sentido de nós sentir o propósito que Deus tem para o nosso viver aqui na terra. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, a gente percebe o estabelecimento de um outro princípio que o apóstolo Paulo coloca para cada um de nós aqui nesse texto, ou seja, da necessidade da necessidade que você, da necessidade que nós temos em mente espiritual. Nós temos essa carência, nós temos essa necessidade. O que Paulo queria era que os irmãos de Colossos se aproximassem cada vez mais de Deus. Com aproximação, não aconteceria sem o conhecimento da vida deles, um conhecimento cada vez mais contínuo. O nosso relacionamento com Deus começa a partir do conhecimento da sua verdade, e o aprofundamento da nossa comunhão com Deus depende do aprofundamento do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Era isso que Paulo pedia, era isso que Paulo clamava, era por isso que Paulo intercedia a Deus em favor daqueles irmãos. Conheçam cada vez Deus, conheça cada vez mais o propósito do Senhor, saiba o que Deus quer para você como pai, saiba o que Deus como mãe quer para você como filho, quer para você como servo, saiba o que Deus quer para você como Senhor em todas as... O que eu clamo a Deus é justamente isso, que essa realidade seja vida na vida. Não foi à toa, meus irmãos, que um pouco mais adiante, nós estamos nesse capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele exorta nas suas vidas. Veja se não é isso que nós encontramos, Colossenses, versículo 16, um pouco sem desmarcar, nós iremos voltar a ele. Paulo diz, capítulo 3, versículo 16, o desejo que há dentro desse propósito transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Ele habitualmente em vós o quê? A palavra de Cristo. Então, palavra, encham do conhecimento de Deus, transforma as suas vidas em todas as áreas. Esse é o meu clamor, esse é o meu pedido, esta é a intercessão que eu faço perante Deus em favor de vocês, em favor daqueles irmãos. E diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs,
convém que nós questionemos a nós mesmos. Qual tem sido? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Qual tem sido o seu interesse por conhecer mais a vontade de Deus? Qual tem sido a sua busca por aprender como agir em todas as circunstâncias do Senhor? Essa é a grande finalidade que nós temos, meus irmãos, na nossa vida. Hoje pela manhã, por exemplo, nós estamos falando em santidade. E o que é ser santo? É ser separado, ser consciente. E como é que essa santidade ela se dá na nossa vida? De maneira prática. E como é essa prática? É nós adotarmos o padrão de Deus. É nós adotamos em todos os momentos da nossa vida. Quer no meu papel como esposa, patrão, como empregado, como membro de igreja, como integrante da sociedade. E como é que a gente vai fazer? Como é que atizar? Como é que a gente vai realizar a vontade de Deus na nossa vida? Através do conhecimento que nós obtivermos da sua vontade, que nós encontramos em sua palavra. Paulo disse, habite ricamente em vós a palavra. É por isso que ele orava, para que aqueles irmãos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento de Deus não é uma coisa assim esotérica, mística, não. Ele advém do nosso relacionamento, do nosso compromisso para com a sua palavra. Então, para que isso de fato se efetive para a nossa vida, há necessidade da ação de Deus, e é justamente por causa disso que nós devemos orar. É justamente por causa disso que nós devemos clamar, para que Deus, mediante o Espírito Santo, de maneira graciosa, mova os nossos corações, as nossas vidas, a um interesse maior, profundo em palavra, para que ela possa voltar toda a nossa vida através do nosso viver. E viver em santidade. E assim nós possamos cumprir o nosso propósito de povo separado, de povo escolhido por Deus aqui neste mundo, aqui nessa terra. Parece uma coisa assim bem básica. Bem, na prática, há um grande desafio que a gente tem que vencer para que isso de fato se realize na nossa vida. Então, nós já vimos a discussão que o apóstolo Paulo tinha de clamar, de se colocar na presença de Deus. Nós já vimos qual era o propósito da sua oração, o transbordar da sua vontade em toda a sabedoria e em todo entendimento espiritual. Mas não só isso. A gente avança no texto e chega ao terceiro ponto. Ou seja, qual é o propósito dessa oração de Paulo? Quais eram os resultados mais diretos quando Deus respondesse essa oração? Quando os irmãos transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus, que isso ia gerar? O que é que isso iria proporcionar? O que é que isso iria produzir, irmãos? É que nós encontramos a partir do versículo, com a leitura da primeira parte desse versículo, Colossenses capítulo 1, verso número 10. Somente a primeira frase desse verso. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, eu inteiro agrado. Aqui, meus irmãos e amigos, nós chegamos a um ponto importante da oração de Paulo. Nós aprendemos, através dessas palavras, qual era a finalidade que ele, Paulo, tinha em mente quando pedia a Deus pelo transbordamento do pleno conhecimento da sua vontade em favor dos colossenses. O objetivo, a finalidade, o propósito de Paulo é claro. Ou seja, eles, irmãos, vivessem para que agissem de uma forma, de uma maneira que trouxesse a alegria do Senhor em relação às suas vidas. Esse era o propósito de Paulo. Para que acordasse o pleno conhecimento da sua vontade com esse alvo, para que os colossenses vivessem de maneira agradável a Deus, ser o Senhor, por causa da sua vida, por causa... E aí nós percebemos, meus irmãos e amigos,
que o verdadeiro conhecimento espiritual não é em si mesmo. Ele sempre traz mudanças. Ele sempre traz alterações para a vida daquele cristão que experimenta esse transbordamento do pleno conhecimento da vontade do Senhor. É mais ou menos como aconteceu na nossa salvação. Nós não tínhamos o conhecimento da vontade de Deus, passamos a ter pela pregação da palavra e a ação do Espírito em nossas vidas, e o que foi que isso gerou mudanças. Mudanças e mudanças para melhor. Em princípio, ele continua. Esse princípio, ele permanece. Quanto mais conhecemos a vontade de Deus, através da sua palavra, mais nós andaremos, procederemos de forma que corresponda à nossa nova realidade em Cristo. Assim é o viver do cristão. Assim é o viver do salvo. Ele anda, conhece mais a Deus e se torna notório que ele anda com Deus, que ele anda com Cristo. E o que nós aqui não é o conhecimento pelo conhecimento, mas é um conhecimento que transforma, é um que evidencia em nossas vidas, que faz com que nós nos apatemos, que faz com que nós vivamos da maneira que lhe agrada. Isso transforma as nossas mentes, permanece presente no nosso viver, se tornando assim a regra para as nossas ações, a regra para as nossas condutas. Contudo, a oração de Paulo, ela não para por aqui. Ele completa a sua oração mostrando no sentido prático, mostrando visível o que é viver o Senhor, o que é viver de modo digno no Senhor. O que é que acontece no sentido prático na vida de uma pessoa que vive de modo que lhe agrade e consegue identificar que, de fato, da maneira que agrada o Senhor. O restante da oração de Paulo nos ensina isso. Quando nós vivemos de modo digno do Senhor, nós o inteiro agrado, como consequência do nosso transbordamento, do pleno conhecimento da vontade de Deus, a primeira coisa que acontece nas meus irmãos, a primeira coisa que acontece nas nossas vidas, minhas irmãs, é que nós frutificamos. Nós frutificamos em toda boa obra. É o que nós temos aí no versículo 10, no complemento do versículo 10. Frutificando em toda boa obra. Como nós sabemos, o fruto é o produto final. Quando você planta determinada coisa. É como quando nós plantamos algo. Assim também acontece no plano espiritual. Assim também acontece essa frutificação espiritual. A nossa vida com Deus, ela vai ser verificada através da demonstração. Boas obras aqui consistem em atos santos. Boas atitudes que glorificam a Deus, em atitudes que rendem louvor ao Senhor, que damos do pleno conhecimento da vontade de Deus, quais coisas vidas? Em primeiro lugar, frutificar, iremos frutificar. As pessoas verão fruto do Espírito no nosso agir. As pessoas verão fruto do Espírito no nosso falar. As pessoas perceberão a influência do Espírito Santo nas nossas vidas, nós ocultarmos esse fato. Porque Cristo disse que não candeia e esconder. Você sempre colocará num lugar visível para que todos possam ver e ela alumiará toda a casa. Assim também acontece no nosso viver. Quando nós conhecemos plenamente a vontade, quando nós andamos de modo digno do Senhor, uma das coisas que serão notadas, uma das coisas que serão verificadas em toda boa obra. As nossas ações santas, o nosso proceder será submisso à sua palavra. Comprovaremos assim a nossa. Mas não só isso. Não só isso. Conforme Paulo coloca aqui, o viver de modo digno do Senhor não só faz com que nós
frutifiquemos em que nós conheçamos mais a Deus. Também versículo 10, complemento do versículo 10. A palavra de Deus diz aqui, ó, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Na verdade, há um círculo, ou um ciclo, melhor dizendo, ciclo virtuoso, quando nós procuramos conhecer cada vez mais a Deus. Ou seja, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós notamos que nós não o conhecemos como nós deveríamos conhecer. Isso nos leva a procurar conhecer cada vez mais o Senhor. E isso gera um conhecimento cada vez mais aprofundado nas nossas vidas. É o que Paulo vê assim. Na medida em que nós, transbordando o pleno conhecimento de Deus, iremos crescer cada vez mais nesse conhecimento. E será sempre um crescimento. É por isso que a vida cristã não admite retrocesso. É por isso que na vida cristã ela não admite estagnação e avançar. Você tem que crescer, se desenvolver, porque da mesma forma que o organismo físico, ele tem que se desenvolver. E devemos nos desenvolver em termos espirituais. Um movimento, alguma coisa errada. Quando uma cura, ela permanece com os mesmos pesos, com os mesmos tamanhos do seu nascimento, após algumas semanas em que ele aconteceu, qual vai ser a constatação? Não, está doente. Assim também é na nossa vida espiritual, meus irmãos. Se a gente não cresce no conhecimento de Deus, é porque algo está errado. Algo está barrando esse conhecimento. Por quê? Porque quando nós vivemos de modo digno de Deus, ele cada vez mais vai acontecer mais em nossas vidas. Então, de modo digno do Senhor, quando nós vivemos para ser integrado, em primeiro lugar, frutificamos crescemos no conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. Versículo 11. Olha aí o que nos diz o versículo 11. Sendo filhos com poder, segundo a força da sua perseverança e longanimidade, com a então nós temos mais uma evidência do conhecimento de Deus no nosso viver. Aqui nós temos uma Deus. Quando nós aprofundamos o nosso conhecimento da sua, qual é a que nos faz aqui? Qual é a promessa que Deus nos dá aqui? Que nós seremos sendo fortalecidos. E que esse espiritual que Deus acontece, que Deus proporciona a nós, não é qualquer não. Sendo fortalecidos com todo o poder. Não é qualquer fortalecimento que Deus concede àqueles que aprofundam o seu conhecimento da sua vontade, mas é um fortalecimento com todo o poder, segundo a força da sua glória. É um fortalecimento que nos gera perseverança. É um fortalecimento que nos gera longanimidade. É um fortalecimento que nos proporciona alegria. Então, é este fortalecimento que Deus ele proporciona àqueles que vivem de maneira que lhe agradem. E como nós precisamos, meus irmãos, como nós precisamos, minhas irmãs, precisamos desse fortalecimento. A gente sabe que a vida cristã, ela não é fácil. Existem aqueles momentos de reveses, aquelas dificuldades, aquelas tribulações, aquelas tentações que muitas vezes nós vivenciamos, mas Deus nos dá para que nós sejamos assistidos nesses instantes, para que nós sejamos a momentos. O fortalecimento que vem do próprio Senhor. Contudo, esse fortalecimento não é gerado na nossa vida de maneira aleatória. Ele requer de mim, ele requer de você, ele requer de cada um de nós, que vivamos de modo digno. Para que isso aconteça, nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. É palavra. Para que nós perseveremos
para que nós tenhamos paciência, para que nós sejamos de fato alegres em nossas vidas. Mas Deus nos promete aqui que vai nos fortalecer, Deus que vai nos ajudar. Não existe qual Deus não nos coloque os recursos para que nós possamos atravessá-la, para que nós possamos vencê-la. E percebam que, no caso desse recurso, ele exige de nós que transbordemos do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Então, quando nós vivemos de modo digno do Senhor, quando nós vivemos para o seu inteiro agrado, frutificamos em toda boa obra, crescemos no conhecimento de Deus, somos fortalecidos com o poder de Deus e mais, para fechar, nós somos agradecidos. Nós somos agradecidos. Versículo 12. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Não há, meus irmãos, minhas irmãs, como se aprofundar no pleno conhecimento da vontade de Deus, sem que esse conhecimento não nos leve à gratidão. A gratidão a quem? A gratidão ao próprio Deus. E por que isso acontece? Por um motivo, por uma razão muito simples. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a vontade de Deus, quanto mais você transborda nesse conhecimento, mais consciência você terá da obra salvadora de Cristo em nossa salvação. Consciência você terá das ações providenciais de Deus, da maneira que lhe guarda, da maneira como Deus lhe guia, da maneira como protege. E quando você conhece isso, o sentimento que vai ecoar, que vai ser transmitido do seu coração, a gratidão, a gratidão, a gratidão, a gratidão. É por isso que Paulo ele era agradecido em todo e qualquer momento. Ele vivia agradecido em toda qualquer circunstância. Tanto é que lá em Filipenses, ele, como acontecia, estava preso, sim. Estava encarcerado, sim. Mas qual o sentimento que flui do seu coração? Alegria, gratidão, ações de graças. Por quê? Porque ele conhecia plenamente a vontade de Deus para a sua vida. E era justamente por causa disso que ele orava, que ele intercedia, para que da mesma forma que acontecia com ele, acontecesse a outros irmãos, para que eles também experimentassem essas coisas. Era justamente por causa disso que ele se colocava diante de Deus, que ele clamava, que ele pedia, que ele intercedia ao Senhor. Então, quando nós vivemos de modo digno do Senhor, quando nós vivemos para o seu inteiro agrado, frutificamos em toda boa obra, crescemos no conhecimento de Deus, somos fortalecidos e vivemos de maneira grata, a Deus. Então aqui nós temos um apóstolo orando, aqui nós temos o propósito e os resultados da sua oração. Crescimento espiritual, crescimento na graça, crescimento na vida cristã. Aí, meus irmãos, minhas irmãs, e algumas perguntas para a nossa reflexão. Quais são os alvos espirituais? Quais são os alvos espirituais? O que é que você espera da sua vida com Deus hoje? O que é que vida com Deus? Será que você já parou para pensar nisso? Meu Deus, o que é que eu quero? Meu Deus, o que é que eu quero na minha vida? Você tem alvos elevados para a sua vida, igual, de crescimento na graça, de um conhecimento da vontade de Deus, né? Meus irmãos, é dito que quando nós não temos finalidade, onde nós chegarmos está bom. E propósito, quando você não tem finalidade na sua vida, o que você fizer, aonde você chegar está bom, porque você não teve alvo mesmo. Mas não é assim que deve acontecer com a gente. Não é assim que deve acontecer a nós que somos povo de Deus. Devemos ter alvos elevados, de conhecer mais a Deus, de sentir a sua presença na nossa vida, de evidenciar os frutos da salvação, de manifestarmos a luz de Deus no nosso viver, mas são esses os propósitos que de fato nos estimula, que de fato nos leva a uma com Deus. Queira Deus que sim.
E se você já está no estágio avançado, fica um conselho: clame mais, para que você possa crescer mais. Clame mais, para que você possa aprender mais a vontade de Deus. E visíveis possam ser notórios na sua vida. E você se constitua num canal de bênção para as outras pessoas. Você se testemunha viva de que o Espírito Santo habita em você. Você, através dos seus procedimentos, de fato, você experimenta a dor derramada através da ação do Espírito Santo pela pregação da palavra na sua vida. O mais, meus irmãos, por mais que a gente tenha objetivos propostos na nossa vida, mas deve ocupar um lugar secundário. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 6, um texto coincidíssimo nosso, mas muitas vezes se torna distante da nossa realidade. Buscai, pois, o seu reino, a sua justiça, e Cristo completou, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Trabalho, família, projetos, tudo tem mas nada, absolutamente nada, deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Deve ocupar o propósito que nós temos de coração, para agradarmos mais a Deus, para fazermos a sua vontade, para glorificarmos o seu nome, porque a vida cristã, a diferença da vida cristã, nessas coisas. Infelizmente, a gente vive num mundo onde, como o próprio Cristo falou, as pessoas têm objetivos contrários aos nossos. Estão nas trevas, caminhando para a perdição, mas nós não. Estamos caminhando para já. E o momento de nós nos prepararmos para essa realidade que nos aguarda no futuro é aqui e é agora. Como? Conhecendo mais a Deus, transbordando do pleno conhecimento da sua vontade. Então, se a gente se encontra no nível espiritual aquém daquilo que Deus quer e requer de nós, o que é que você deve fazer? Não. Clame a Deus por perdão. Clame a Deus por graça, para que possa ver o seu coração. Ele torna mais, que você busque mais as coisas de Deus e que você sinta cada vez mais a presença desse Deus poderoso, que traz alegria, que traz consolação, que traz direção e boas para cada um de nós. E a gente está perdendo todas essas coisas. Os dias vão se passando, as semanas vão se passando, os meses vão se passando, os anos... E o que é que está acontecendo conosco? Estamos crescendo? Estamos estagnados? Estamos em retrocesso? Faça uma profunda avaliação espiritual da sua vida. As demais coisas, como eu falei, devem ocupar o lugar secundário. Mas o primário, ele pertence a Deus, e Deus não divide com ninguém, com absolutamente nada. Então, que nós possamos pensar nessas coisas, fortaleçamos, cresçamos espiritualmente e vivamos vida para cada um de nós que somos salvos da sua graça salvadora. E aquelas pessoas que porventura estão conosco na noite de hoje, alimentam dessa vontade na sua vida, qual o conselho que nos dá? Ou seja, e você procurar a vontade de Deus para a sua vida. Mas no primeiro momento se faz necessário que você possa aprender do amor de Deus em Cristo Jesus para a salvação. Sacrifício para pagamento dos nossos pecados. Da necessidade como seu Senhor, como seu Salvador. Da necessidade que você tem de reconhecer a sua obra como pagar o preço, de tornar uma nova criatura e a partir desse instante, somente desse instante, de fato, você a vontade de Deus para o seu viver. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade. E queira Deus que Ele aplique essa palavra também no interesse para as coisas espirituais. Para que você busque essa verdade, para que você compreenda a vontade de Deus e pela sua graça, você possa cumprir essa vontade na sua vida para a glória. Então que Deus, meus irmãos, meus amigos, que Ele nos abençoe e que Ele aplique essa palavra em nossos corações e que essa palavra nos transforme para que assim
igreja aqui, ela venha a ser reconhecida como uma igreja salva, pessoas que conhecem plenamente a vontade de Deus e que a cumprem na sua vida para louvor do seu nome. Que o Senhor os abençoe. Amém.